Fala galera, aqui é a professora Denise Vieira e eu estou aqui para dar continuidade no nosso assunto. Aqui eu estou falando com a nossa turma Power, manhã, tarde e noite e a nossa turma Med, beleza? Olha só pessoal, conforme o nosso cronograma, hoje nós vamos estar dando continuidade em um assunto que está dentro da parte de cartografia, que é as projeções, são as projeções cartográficas, beleza? E aí tu tens que lembrar o quê? Que as projeções e a cartografia como um todo está dentro da tua competência 2, habilidade 6. Lembra que a tua competência 2 te exige saber compreender as diferenças do espaço geográfico como produto das relações socioeconômicas, culturais e de poder. E a cartografia, pessoal, ela vem expressar também, ela é uma ferramenta utilizada para exercer poder, exercer controle. E a tua habilidade 6 te exige saber interpretar diferentes projeções gráficas e cartográficas. Então aqui o assunto fechadinho dentro da tua competência e habilidade. Competência 2, habilidade 6, beleza? Olha só, pessoal, quando a gente fala de projeções cartográficas, tu tens que saber de 3 modelos. Um é o tipo cilíndrica, a outra é a projeção do tipo cônica e a terceira projeção que vou colocar já aqui no quadro pra gente, que é a projeção plana. Olha só, essas projeções tu tens que entender que elas foram elaboradas com o intuito de conseguir representar como se fosse ser uma maneira de representar os mapas para a gente. Só que tu sabes que a Terra, dentro desse modelo aqui, ela representa o quê? Uma figura geométrica que é uma esfera. E aí, pessoal, tu vai ter que observar e ter a habilidade de entender que cada projeção dessa te possibilita projetar uma região do globo de forma mais adequada. Então, olha só, bora por parte. Projeção cilíndrica. O que tu tens que saber da projeção cilíndrica? Olha para essa imagem aqui. A ideia é como se nós estivéssemos pegando a esfera que representa a Terra e envolvendo com um cilindro. Percebe que eu destaquei bem aqui de vermelho? Esses 2 pontos identifica para a gente o que a gente chama de tangente da projeção. É onde a projeção vai tocar na esfera. A primeira dica que eu te dou para te conseguir matar questões que possa vir na tua prova do Enem relacionada a projeções. Primeiro é identificar, se apresentar a imagem, tu olhando para a figura onde se encontra a tangente da projeção, ou seja, onde a projeção ela toca na esfera. Onde a projeção tocar na esfera, tu vai ter a menor deformação da projeção. Então, olha só, olhando para essa imagem, tu percebe que onde a tangente está situada é justamente aqui na linha do Equador. O que isso quer dizer para ti? Quer dizer que todas as regiões localizadas próximas ao Equador, elas vão apresentar dentro dessa projeção aqui a menor deformação no modelo. E aí eu coloquei, olha só, ideal para projetar baixas latitudes, porque eu estou tendo como referência aqui o Equador. E tu sabes que as regiões próximas ao Equador são as regiões de baixa latitude. Então, ela é ideal para projetar as regiões de baixa latitude. Outra característica, regiões na faixa do Equador não vão sofrer deformação. Lembra que eu te falei que onde eu tenho a tangente da projeção é onde eu vou ter a menor deformação. Por isso eu destaquei aqui, regiões na faixa do Equador, menor deformação. Outra característica que tu tens que saber. Percebe que quando tu olhas para cá, para esse modelo, o cilindro não toca na esfera nenhum dos polos aqui. Então, o que significa para a gente? Significa que esse modelo de projeção não é adequado
para projetar os polos, polo norte e polo sul. E aí aqui eu abri o cilindro para te ter uma ideia de como acontece quando tu pegas o cilindro e abre. Tu vai ter uma outra representação. E aí, pessoal, imagina que eu quero representar o mapa mundi aqui e quando eu abro esse cilindro, eu vou ter grandes deformações em outras áreas que não estão próximas à linha do Equador. Isso aí é que tu tem que ficar claro para ti sobre esse modelo de projeção. Agora vem para cá. Observa aqui o segundo modelo de projeção que nós temos, que é a projeção do tipo cônica. O que tu tens que saber? Lembra que eu te falei qual é a primeira dica? Observar onde se encontra a tangente do modelo, ou seja, onde ela vai tocar na esfera. Observa que aqui o cone toca na esfera na área acima da linha do Equador. Logo, esse tipo de projeção é ideal para projetar as médias latitudes. Não te esquece, sempre tu tem que observar a tangente do modelo. Então, tu observas que aqui toca acima da linha do Equador. Logo, ideal para projetar médias latitudes. Aí tu vens para cá. Outra característica, projeta um hemisfério por vez, porque se eu pego o cone e coloco ele no sentido sul para norte, eu vou estar projetando o hemisfério sul. E nesse modelo, como está representado aqui, eu estou representando o hemisfério norte. Então não te esquece, projeção cônica, ela é ideal para representar um hemisfério de cada vez. E o que tu tens que saber também relacionado a essa projeção é que é o lado oposto ao vértice, é onde eu vou ter maior deformação do modelo. Recapitulando, onde eu tenho menor deformação? Nas faixas acima ou abaixo da linha do Equador, ou seja, nas médias latitudes. Onde eu tenho maior deformação? No lado oposto ao vértice do cone. Não te esquece desse detalhe. E aí vai ser ideal para projetar as médias latitudes. Pessoal, olha só, imagina agora que eu peguei o cone e abri. E o que tu vai observar? Que essa parte de baixo do cone, ela vai ser o quê? Alargada. Então, imagina que eu estou representando a esfera e quando eu abro esse plano aqui da projeção, eu vou ter uma deformação muito grande das áreas. Então, o que tu tens que pensar sobre as projeções? É que elas são modelos que buscaram, ao longo da história da cartografia, desenvolver formas técnicas para que as projeções e as maneiras de representar o mapa mundi ou os hemisférios pudessem apresentar menor deformação. E aí falta a gente falar agora da projeção do tipo plana. Pronto, para a gente fechar essa parte sobre projeções, falta a gente falar do último modelo, que é a projeção plana, e falar aqui também sobre as características. Olha só, pessoal, a projeção plana é o único modelo que vai aparecer com outros termos para ti, então toma cuidado. A projeção plana ela pode aparecer com o termo azimutal, tangente, polar e geopolítica. Percebe que eu destaquei aqui o termo geopolítico e eu vou já te explicar por quê. Olha só, aqui novamente, o que tu tens que observar? A esfera e aqui a projeção. Nesse modelo aqui, pessoal, qual é a ideia? A ideia é que a projeção plana ela vai ser ideal para projetar os polos, seja ele norte ou sul. E também tem uma característica importante e é uma das projeções que mais cai em prova. Por quê? Porque ela te possibilita representar qualquer ponto do mundo como central. Daqui a pouco eu vou voltar para explicar um pouco sobre isso aqui. Aí olha só, a ideia aqui, quando eu pego, se eu estivesse pegando aqui o polo e abrindo, o que tu vai perceber? Que a parte central, ou seja, a
tangente é onde eu vou ter a área com a menor deformação. E aqui tu percebe, olhando para essa figura que não está tão clara, mas o que te lembra? Lembra um pouco da representação da ONU. E aí, pessoal, qual é a ideia da representação da ONU? Ela representa o Polo Norte. A ideia é que não dá ênfase a nenhum dos hemisférios, nem o norte, nem ao sul, mas aí representa aquela parte do Polo Norte. E aí a gente pode interpretar também, isso já foi uma questão do Enem, que quando a gente olha o modelo, esse modelo aí, que é o símbolo da ONU, embora tente passar para a gente uma impressão, né, a ideia de que não está dando relevância ao Polo Norte, ao hemisfério norte, nem ao hemisfério sul, percebe que ao enfatizar o Polo Norte, permite que a gente interprete outras relações, que é, na verdade, a representação prática do que é a ONU. E aí a gente vai ver que o Conselho de Segurança da ONU, os países que fazem parte são os países que estão ao norte. Então fica ligado nessa projeção, porque ela tem esse cunho geopolítico, permite que qualquer país possa representar o seu mapa mundi como central, é o que a China faz, é o que o Japão faz, e a gente diz que esse modelo permite representar o que a gente chama de asianização. Não te esquece disso. Aí, pessoal, já vou voltar só para comentar aqui. Vem para cá. Aqui a gente tem dentro dessas projeções 4 tipos de modelo, que é chamado conforme, equivalente, equidistante e afilática. Cada um desses modelos vão estar dentro dessas projeções e vão buscar enfatizar um hemisfério mais especificamente, com exceção da afilática, que não vai tentar enfatizar nenhum dos hemisférios. Preste atenção. Olha só, as características da projeção conforme eu coloquei aqui para ti. Não vai distorcer a forma, vai distorcer o quê? A área. E aí eu destaquei aqui um exemplo Mercator. Olha só, quando eu te digo que não acontece deformação das áreas, da forma, o que eu quero enfatizar para ti? Que esse modelo, ele busca estabelecer a forma dos continentes. Os continentes vão estar representados dentro dessa projeção e aí a gente não vai ter deformação das formas do continente. Esse modelo foi muito utilizado durante as grandes navegações. Lembra que o Mercator ele vai surgir aqui no século XVI. E o século XVI é o momento que está ocorrendo as grandes navegações e os países que compõem a Europa estão na frente desse processo. Não te esquece disso. E aí o Mercator, ele lança esse modelo de projeção e a ideia dele era 2. Uma, auxiliar as embarcações e o outro que é uma perspectiva que a gente vai ver que tem um cunho ideológico, é que a projeção do Mercator, ao manter a forma e distorcer as áreas, ela vai distorcer qual área especificamente? As áreas que estão no hemisfério norte. Se tu fores ver uma projeção do Mercator, o que tu vais observar? Que os países ou os continentes que estão ao norte, eles vão estar maior do que eles são de fato. Em relação ao hemisfério sul, o hemisfério sul vai estar menor. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é passar uma perspectiva de que a Europa está no centro. Uma perspectiva que a gente chama de eurocentrista. Não te esquece, porque quando cai projeções, ou cai falando da projeção cilíndrica do modelo do Mercator, ou cai falando sobre a projeção plana. Aí outro detalhe. A projeção aqui que vai apresentar o que a gente chama de equivalência ou equivalente, ela vai ser o inverso da projeção do tipo conforme. Por quê? Porque ao invés de conservar a forma, ela vai conservar
Desculpa, enquanto o Mercator ele distorce a forma, aqui nesse modelo o que vai acontecer, a distorção aqui vai ser o quê? Na forma, e a área vai ser conservada. Essa projeção, ela ganhou destaque com o Petter, chamado Gall Petter, e ele quis imprimir um modelo que fizesse oposição ou um contraste à perspectiva apresentada pelo Mercator. Enquanto o Mercator ressaltou o hemisfério norte, o Petter, ele vai mostrar o hemisfério sul um pouco mais alongado. Então, se tu fores observar uma projeção do Petter, tu vais observar o quê? Que o hemisfério sul vai estar mais alongado. Aí a gente vem aqui para a projeção do tipo equidistante. Qual é a característica desse modelo? É que tu vais ter uma conservação da distância. É um modelo que vai buscar, na medida do possível, estabelecer, manter as distâncias reais entre os continentes ou entre qualquer ponto que esteja sendo representado. E aí, por último, aqui a projeção dentro desse padrão que é chamado de afilática. Esse modelo aqui é o que vai apresentar de todos os outros, vai apresentar a menor distorção. Por quê? Porque a ideia aqui não é dar ênfase a um hemisfério norte ou ao hemisfério sul, mas sim tentar representar o mapa mundi. Tanto é que essa projeção é a projeção que é utilizada nos atlas que aparecem nos nossos livros didáticos. É a projeção que é utilizada para representar o mapa mundi. Por quê? Porque ela não está trazendo uma perspectiva ideológica, e sim está querendo representar de fato todos os continentes. Então é essa representação aqui do tipo afilática que vai apresentar para a gente um modelo com menos distorções e que não vai ter também o quê? Perspectiva ideológica por trás. E aí, qual é a ideia? Lembra que essa projeção afilática, ela pode aparecer relacionada ao termo, ao nome desse carinha aqui, que é o Robson. Não te esquece disso. Projeção conforme, quem é que vai aparecer para ti aqui? Mercator. Se estiver falando de projeção equivalente, vai aparecer o Petter. E se estiver falando de projeção afilática, vai aparecer quem? Vai aparecer o Robson. Então, pessoal, fica atento para essas informações. Lembrando que essas características aqui, conforme, equivalente, equidistante e afilática, são características que estão dentro do modelo que é a projeção cilíndrica, que foi a primeira que nós trabalhamos. E aí tu vais ter que observar as características e lembrar das informações que nós falamos lá no início da aula. Beleza, pessoal? A partir dessa explicação, a gente fecha o assunto e eu espero que vocês continuem estudando em casa,